Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada. Já se inscreve porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Participe do grupo no Telegram, onde você pode adquirir vários audiolivros que só tem disponíveis lá no Telegram. O link estará aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Tenha uma ótima experiência literária. Capítulo 19. Shaul não resistiu, embora soubesse que era tão provável receber a morte quanto receber respostas. Ele reconheceu as sentinelas pelas armas desgastadas, assim como pelos movimentos fluidos e precisos. Jamais se esqueceria daqueles detalhes, não depois de ter passado o dia como prisioneiro deles em um armazém, e de ter testemunhado Selena cortar todos como se fossem talos de trigo. Jamais soubera que fora a rainha perdida deles a massacrá-los. As sentinelas o forçaram a ficar de joelhos em uma sala vazia com cheiro de feno velho. Shaul viu a Edion e um senhor familiar encarando-o. Era a pessoa que tinha implorado a Selena que parasse, naquela noite no armazém. Não havia nada notável a respeito do homem. As roupas gastas eram comuns. O corpo era magro, mas ainda não envelhecido. Ao lado do senhor estava um jovem que o capitão reconheceu pela risada baixa e maligna. O guarda que o provocara quando fora mantido prisioneiro. Cabelos pretos na altura dos ombros emolduravam um rosto mais cruel que bonito, principalmente com a feia cicatriz que cortava a sobrancelha e descia pela bochecha. O homem dispensou as sentinelas com um gesto do queixo. Ora, ora, falou a Edion circundando Shaul. A espada estava à mostra, reluzindo à luz fraca. Capitão da guarda, herdeiro de Aniele e espião? Ou será que sua amante está ensinando a você alguns truques do ramo? Quando dá festas e convence meus homens a deixar os postos, quando não está nessas festas porque sai às escondidas pelas ruas, é meu dever saber por que, a Edion. O jovem com a cicatriz e as espadas gêmeas se aproximou, circundando-o também como general. 2 predadores avaliando a presa, provavelmente brigariam pela carcaça. Uma pena sua campeã não está aqui para salvá-lo desta vez, provocou o sujeito com a cicatriz em voz baixa. Uma pena que você não estava lá para salvar Archer Finn, retrucou Shaul. As narinas se dilataram, então um lampejo de fúria percorreu os espessos olhos castanhos, mas o jovem ficou em silêncio quando o velho estendeu a mão. Foi o rei que mandou você? Vim por causa dele. Shaul indicou o general com o queixo. Mas estou procurando por vocês dois e seu grupinho também. Ambos estão em perigo. O que quer que pensem que a Edion quer, o que quer que ele ofereça, o rei o mantém em rédeas curtas. Talvez um pouco de honestidade garantisse o que ele precisava, confiança e informação. Mas a Edion disparou uma gargalhada. O quê? Os companheiros se viraram para o general, as sobrancelhas erguidas. Shaul olhou para o anel no dedo do homem. Não estava enganado. Era idêntico àqueles que o rei, Perryton e os demais usavam. A Edion viu o olhar do capitão e parou de circundar. Por um momento, o general o encarou, um brilho de surpresa e de diversão passando pelo rosto bronzeado, então murmurou. Você se revelou um homem muito mais interessante do que pensei, capitão. Explique a Edion, ordenou o velho em voz baixa, mas não com franqueza. O general abriu um largo sorriso e tirou o anel preto do dedo. No dia em que o rei me presenteou com a espada de Orite, também me ofereceu um anel. Graças à minha herança, meus sentidos são mais aguçados. Achei que o anel tinha um cheiro estranho e percebi que apenas um tolo aceitaria esse tipo de presente. Então mandei fazer uma réplica. Atirei ao mar o verdadeiro, mas sempre me perguntei o que o objeto podia fazer. Ponderou o general,
lançando o anel para o alto com uma das mãos e o pegando depois. Parece que o capitão sabe e reprova. O homem com as espadas gêmeas parou de andar, e o sorriso que deu a Shaul era fetal. Está certo, Aedion, disse o sujeito sem tirar os olhos do capitão. Ele é mais interessante que parece. O general colocou o anel no bolso como se fosse, de fato, falso. E Shaul percebeu que havia revelado muito mais do que pretendia. Aedion começou a circundar de novo, o jovem com a cicatriz imitando os movimentos graciosos. Uma coleira mágica, embora não exista mais magia, comentou o general. E mesmo assim você me seguiu, acreditando que eu estava sob o feitiço do rei, achando que poderia me usar para cair nas graças dos rebeldes? Fascinante. Shaul ficou de boca fechada. Já tinha dito coisas demais que o condenavam. O homem continuou. Esses dois disseram que sua amiga assassina era simpatizante dos rebeldes, que entregou informações para Asher-Finn sem pensar duas vezes, que permitiu que os rebeldes saíssem da cidade ao receber ordens de matá-los. Foi ela quem contou a você sobre os anéis do rei, ou descobriu essa informação sozinho? O que exatamente acontece naquele palácio de vidro quando o rei não está olhando? Shaul conteve a resposta. Ao ficar claro que não falaria, Aedion balançou a cabeça. Sabe como isso precisa terminar? Advertiu o general, e não havia qualquer deboche na fala, apenas frieza, a verdadeira face do lobo do norte. Do modo como vejo, você assinou a própria sentença de morte ao decidir me seguir. E agora que sabe tanto, tem duas opções, capitão. Podemos torturá-lo até nos dar informações, então matamos você. Ou pode nos dizer o que sabe e tornaremos as coisas mais rápidas. O menos dolorosa possível, dou minha palavra. Eles pararam de andar. Shaul tinha encarado a morte algumas vezes nos últimos meses. Encarara e lidara com ela, mas aquela morte, na qual Selena e Dorian e a mãe dele jamais saberiam o que tinha acontecido, aquilo o enojava de alguma forma, deixava-o revoltado. Aedion se aproximou de onde o capitão estava ajoelhado. Poderia matar o cara da cicatriz, então ter esperança de que pudesse enfrentar Aedion, ou pelo menos fugir. Shaul lutaria porque era o único modo de aceitar aquele tipo de morte. A espada de Aedion estava empunhada, a espada que pertencia a Selena por sangue e direito. O capitão presumira que o homem era um açougueiro duas caras. Aedion era um traidor, mas não de terrassem. O general fazia um jogo muito perigoso desde que chegara a Darlan, desde que o rei dele caíra 10 anos antes. E enganar o rei para que pensasse que usava o anel presenteado durante todo esse tempo? Aquilo era de fato informação pela qual Aedion estaria disposto a matar para manter em segredo. No entanto, havia outra informação que talvez Shaul pudesse usar para sair daquilo com vida. Independentemente do quanto estivesse arrasada quando partiu, Selena estava salva agora. Estava longe de Darlan, mas Dorian, com magia, com a ameaça que secretamente representava, não estava. Aedion inspirou, se preparando para matar o capitão. Manter o príncipe protegido era tudo o que restava a Shaul. Tudo o que sempre tinha importado de verdade. Se aqueles rebeldes realmente sabiam de alguma coisa, qualquer coisa, sobre magia que pudesse ajudar a libertá-la, se o capitão pudesse usar Aedion para conseguir aquela informação, era uma aposta, a maior aposta que já fizera. O general ergueu a espada. Com uma oração silenciosa por perdão, Shaul olhou diretamente para Aedion. Aelin está viva. Aedion Ashver havia sido chamado de lobo, general, príncipe, traidor e assassino. E era todas essas coisas e mais. Mentiroso, enganador e ardiloso eram seus preferidos. Os títulos que apenas os mais próximos conheciam.
A puta de Adarlan. Era assim que aqueles que não o conheciam o chamavam. Era verdade, de tantas formas era verdade. E jamais se preocupara na realidade. Isso permitira que mantivesse controle no norte, que mantivesse o derramamento de sangue em um nível mínimo e que continuasse uma mentira. Metade da devastação era de rebeldes e a outra metade de simpatizantes. Então, muitas das batalhas no norte tinham sido fingidas. A contagem de corpos era uma enganação e um exagero. Uma vez que, no final, os cadáveres se levantavam do campo de batalha sobre o manto da escuridão e iam para casa, para suas famílias. A puta de Adarlan. Aedion não se importara, até agora. Primo. Esse era o título mais querido. Primo, parente, protetor. Aqueles eram nomes secretos que Aedion cultivava bem fundo. Os nomes que sussurrava para si mesmo quando o vento do norte gritava através das montanhas galhadas do cervo. Às vezes, aquele vento soava como os gritos de seu povo sendo levado para os pavilhões de abate. E, às vezes, soava como Aelin. Aelin que ele amara, que deveria ter sido sua rainha e para quem, um dia, Aedion teria feito o juramento de sangue. O general estava de pé sobre as tábuas decrépitas de uma doca vazia nos cortiços, encarando o Avery. O capitão estava ao lado e cuspia sangue na água, graças à surra que levara de Hen Alsbrook, o mais novo conspirador de Aedion e também outro morto que se erguia do túmulo. Hen, herdeiro e lorde de Alsbrook, treinara com Aedion quando criança, e um dia fora seu rival. 10 anos antes, Hen e o avô, Murtagh, tinham escapado dos pavilhões de abate graças a uma distração iniciada pelos pais de Hen, que custara a vida dos dois e dera a Hen a horrível cicatriz no rosto. Mas Aedion não sabia. Achou que estivessem mortos e ficara chocado ao descobrir que eles eram um grupo de rebeldes secreto que fora procurar ao chegar à Forte da Fenda. Ouvira alegações de que Aelin estava viva. Levantando um exército, então, o general se arrastara do norte para chegar ao fundo da questão e descobrir os mentirosos, preferivelmente cortando-os pedaço por pedaço. A convocação do rei fora uma desculpa conveniente. Hen e Murtagh tinham imediatamente admitido que os boatos foram espalhados por um antigo membro do grupo rebelde. Jamais haviam tido qualquer contato com a rainha morta, nem escutaram qualquer história assim. Contudo, ao ver Hen e Murtagh, Aedion passou a questionar quem mais poderia ter sobrevivido. Jamais se permitira esperar que Aelin... O general apoiou a espada no parapeito de madeira e percorreu os dedos cheios de cicatrizes pela lâmina. Observando os sulcos e os arranhões, cada marca um conto sobre lendárias batalhas, sobre grandes reis há muito mortos. A arma era a última prova de que um reino grandioso existira no norte algum dia. A espada não era dele, na realidade. Naqueles dias iniciais de sangue e conquista, o rei de Adarlan a arrancara do corpo ainda quente de Roe Galatnus, levando-a para a Forte da Fenda. E lá permanecera, a espada que deveria ter sido de Aelin. Então Aedion lutou durante anos naqueles campos de batalha, lutou para provar seu valor inestimável ao rei, e tinha aceitado tudo o que fora feito contra ele diversas vezes. Quando o general e a devastação venceram aquela primeira batalha, o rei o proclamou o Lobo do Norte, oferecendo uma recompensa. Aedion pediu a espada. O rei atribuiu o pedido ao romantismo de um rapaz de 18 anos, e Aedion se gabou da própria glória até que todos acreditassem que era um desgraçado traidor e assassino, que tornava a espada uma piada ao tocá-la, mas ganhar a arma de volta não apagou o fracasso do general. Embora na época tivesse 13 anos e estivesse a 65 quilômetros de distância, em Orinte, quando Aelin fora morta na mansão de campo, deveria ter impedido aquilo. Tinha sido enviado para a terra de Aelin quando a mãe morreu, para que se tornasse a espada e o escudo da prima, para servir na corte que ela deveria ter governado. Aquela filha de reis. Então Aedion deveria ter partido quando o castelo irrompeu com as notícias
de que Orlon Galátinos tinha sido assassinado. No entanto, que os outros começaram a partir. Roy, Evalin e Ailin já estavam mortos. Era esse lembrete que a Edion carregava nas costas, o lembrete de que a quem pertencia a espada e a quem finalmente a entregaria quando desse seu último suspiro e fosse para o outro mundo. Mas agora a arma, aquele peso que o general aceitara durante anos, parecia mais leve e mais afiada, muito mais frágil, infinitamente preciosa. O mundo tinha deslizado debaixo de seus pés. Ninguém falou por um momento após o capitão da guarda ter feito sua alegação. Ailin está viva. Então Shaul disse que só falaria a respeito com a Edion. Apenas para mostrar que não estava blefando quando disseram que o torturariam, Ren deixara o prisioneiro ensanguentado, com uma precisão fria que a Edion relutantemente admirava, mas o capitão aceitara os golpes. E sempre que Ren parava, Mortag olhando com reprovação, Shaul dizia a mesma coisa. Depois que ficou claro que o capitão só contaria a Edion ou morreria, o general fez Ren parar. O herdeiro de Elsbruck fervilhou de ódio, mas a Edion lidara com muitos jovens como ele no campo de batalha. Jamais era preciso muito esforço para fazer com que entrassem na linha. Ele olhou para Ren com severidade por um longo momento, então o rapaz recuou. E foi assim que terminaram ali. Shaul limpando o rosto com um retalho da própria camisa. Durante os últimos poucos minutos, a Edion escutara a história mais improvável que já ouvira. A história de Selena Sardofin, a infame assassina, treinada por Arobin Amel. A história de uma queda e de ano em Endovier. E de como acabou na ridícula competição para se tornar campeã do rei. A história de Aelin, rainha de Aedion, em um campo de morte e então servindo a casa do inimigo. O general apoiou as mãos no parapeito. Não podia ser verdade, não depois de 10 anos. 10 anos sem esperança, sem provas. Ela tem seus olhos, falou Shaul mexendo a mandíbula. Se aquela assassina, uma assassina pelos deuses, fosse realmente Ailin, então ela era a campeã do rei. Então ela e o capitão eram... Você a mandou para Wendling, disse a Edion, a voz falhando. As lágrimas viriam mais tarde. Agora estava vazio, como se estripado. Cada mentira, cada boato e farsa, e festa que tinha arquitetado. Cada batalha real ou fingida. Cada vida que tirara para que mais sobrevivessem. Como poderia explicar isso a ela, a puta de Adarlan? Eu não sabia quem ela era. Só pensei que estaria mais segura lá por causa do que é. Entende que só me deu um motivo maior para matar você. A Edion trincou o maxilar. Tem alguma ideia do tipo de risco que correu ao me contar? Eu poderia estar trabalhando para o rei. Você achou que eu servisse ao rei? E tudo o que teve como prova foi uma breve história. Você mesmo poderia muito bem tê-la matado. Tolo, burro e inconsequente. Mas o capitão ainda tinha a vantagem ali. O nobre capitão do rei, que agora estava no limite da traição. Ele suspeitara da lealdade do capitão quando Ren contou sobre o envolvimento da campeã do rei com os rebeldes. Mas, droga, a Aelin era a campeã do rei. A Aelin tinha ajudado os rebeldes, estripado o Archefin. Os joelhos ameaçavam falhar, mas a Edion engoliu o choque, a surpresa, o terror em um lampejo de alegria. Sei que foi um risco, disse Shaul, mas os homens que têm aqueles anéis, alguma coisa muda nos olhos deles. Um tipo de escuridão que às vezes se manifesta fisicamente. Não vi isso em você desde que chegou aqui. Eu nunca vi alguém dar tantas festas, mas só participar por alguns minutos. Você não teria tanto trabalho para esconder as reuniões com os rebeldes se estivesse escravizado pelo rei. Principalmente quando, durante esse tempo todo, a devastação ainda não chegou, apesar de você assegurar que estará aqui em breve. Não faz sentido. O capitão encarou a Edion de volta. Talvez não fosse tão tolo assim então. Acho que ela iria querer que você soubesse.
O capitão olhou para o rio, na direção do mar. Aquele lugar fedia. A Edion tinha cheirado e visto pior em campos de batalha, mas os cortiços de Forte da Fenda certamente eram páreo para os outros lugares. E o capitão de Terrassen, Orinte com a torre um dia reluzente, agora uma ruína, de pedra branca e imunda. Estava a caminho de cair naquele nível de pobreza e de miséria, mas talvez algum dia próximo. Aelin estava viva, viva, e era uma assassina tanto quanto ele trabalhava para o mesmo homem. O príncipe sabe? Aedion jamais conseguira falar com Dorian sem se lembrar dos dias que precederam a queda de Terrassen. Jamais conseguira esconder aquele ódio. Não, nem mesmo sabe por que a enviei a Wendling, ou que ela é... que vocês dois são... féricos. Aedion jamais tivera uma fração do poder que queimava nas veias de Aelin, o qual incendiara bibliotecas e causara tanta preocupação que chegaram a falar, naqueles meses antes de o mundo ir para o inferno, sobre mandar a menina a algum lugar para que pudesse aprender a controlar a magia. Aedion ouvira debates sobre enviá-la para diversas academias ou tutores em terras diferentes, mas nunca para a tia deles, Maeve, esperando como uma aranha em uma teia para ver o que acontecia com a sobrinha. E ainda assim, Aelin acabara em Wendling, à porta da tia. Maeve nunca soubera ou nunca se importara com os dons herdados por Aedion. Não, ele só tinha alguns traços físicos dos parentes imortais. Força, destreza, audição aguçada, olfato apurado. Isso fizera dele um adversário formidável no campo de batalha e salvara a vida de Aedion mais de uma vez. Salvara até a alma dele se Shaul estivesse certo a respeito dos anéis. Ela vai voltar? Perguntou Aedion baixinho. A primeira de muitas perguntas que tinha para o capitão, agora que provara ser mais que um servo inútil do rei. Havia dor o suficiente nos olhos para que Aedion percebesse que Shaul amava Aelin. Percebesse e sentisse uma pontada de ciúmes, ao menos porque o capitão a conhecia tão bem. Não sei, admitiu Shaul. Se não fosse inimigo dele, Aedion teria respeitado o homem pelo sacrifício implícito. Mas Aelin precisava voltar. Ela voltaria. A não ser que esse retorno apenas lhe garantisse uma passagem para o pavilhão de abate. Aedion organizaria cada pensamento descontrolado quando estivesse sozinho. Agarrou-se com mais força ao parapeito úmido, lutando contra a vontade de perguntar mais. Mas então o capitão o olhou com ponderação, como se pudesse ver através de cada máscara que o general já tivesse usado. Por um segundo, Aedion considerou enfiar a espada no corpo do homem e atirá-lo no ávere. Apesar da informação que Shaul possuía, o capitão olhou para a espada também, e Aedion se perguntou se pensava o mesmo. Arrependendo-se da decisão de confiar nele, deveria se arrepender, deveria se punir por ser um tolo. Aedion perguntou: por que segui os rebeldes? Porque achei que pudessem ter informações valiosas. Teria que ser realmente valiosa, então, se arriscaria a se revelar um traidor para obtê-las. O general estivera disposto a torturar o capitão, a matá-lo também. Tinha feito piró antes. Mas torturar e matar o amante de sua rainha não cairia bem quando ela voltasse. E o capitão era agora sua maior fonte de informações. Queria saber mais sobre Aelin, sobre os planos dela, sobre como era e sobre como poderia encontrá-la. Aedion queria saber tudo. Qualquer coisa, principalmente qual era a posição do capitão agora no tabuleiro. E o que o homem sabia sobre o rei. Então falou: fale mais sobre os anéis. Mas o capitão balançou a cabeça. Quero fazer um acordo com você. Capítulo 20. O olho roxo ainda estava horrível, mas melhorou durante a semana seguinte conforme Selena trabalhava na cozinha. Tentava e fracassava mudar de forma com Rowan e, em geral, evitava todos.
As chuvas de primavera tinham vindo para ficar e a cozinha estava lotada toda noite. Então a assassina passou a jantar nos degraus escuros, chegando logo antes de o contador de histórias começar. Contador de histórias. Era o que Amy Reese era. Um título de honra tanto entre féricos quanto humanos em Wendling. Isso significava que, quando começava a contar uma história, as pessoas se sentavam e se calavam. Também significava que ele era uma biblioteca ambulante das lendas e dos mitos do rei. Àquela altura, Selena conhecia a maioria dos residentes da fortaleza, pelo menos ao ponto de dar nomes aos rostos. Ela os observava por instinto, para entender os arredores, os potenciais inimigos e as ameaças. Sabia que a observavam também quando achavam que não estava prestando atenção, e qualquer pingo de arrependimento que sentia por não se aproximar deles era dissipado pelo fato de que ninguém se incomodava em se aproximar dela também. A única pessoa que fazia um esforço era Luca, que ainda a enchia de perguntas enquanto trabalhavam. Ainda tagarelava interminavelmente sobre o treinamento dele, as fofocas da fortaleza, o tempo. O rapaz só falou com ela uma vez sobre outra coisa. Em uma manhã que Selena fizera um esforço monumental para sair da cama, e apenas a cicatriz na palma da mão a fizera colocar os pés no piso gelado. A jovem lavava a louça do café da manhã, olhando pela janela sem ver nada, com os ossos pesados demais quando Luca colocou uma panela na pia dizendo baixinho: "Por muito tempo, eu não conseguia falar sobre o que aconteceu comigo antes de vir para cá. Em alguns dias, não falava nada. Não conseguia sair da cama também, mas quando precisar falar..." Selena o calou com um olhar demorado, e Luca não dissera nada do tipo desde então. Ainda bem que Emeris dava espaço a ela, muito espaço, principalmente quando Malakai chegava durante o café da manhã para se certificar de que Selena não causara nenhum problema. Costumava evitar olhar para os outros casais da fortaleza, mas ali, onde não podia dar as costas, a assassina odiava a proximidade dos dois, o modo como os olhos de Malakai brilhavam sempre que via o parceiro. Odiava tanto que a fazia engasgar. Selena jamais perguntou a Rowan por que ele também ia ouvir as histórias de Emeris. Até onde os dois se importavam, o outro não existia fora do horário de treinamento. Treinamento era um modo generoso de descrever o que faziam, pois Selena não tinha realizado nada. Não mudou de forma uma vez. Rowan grunhia e debochava e chiava, mas ela não conseguia. Todo dia, sempre quando o guerreiro desaparecia por alguns minutos, Selena tentava, mas nada. Rowan ameaçou arrastá-la de volta aos túmulos, pois aquela parecia ser a única coisa que desencadeara alguma resposta, mas desistiu, para a surpresa de Selena, quando ela disse que cortaria a própria garganta antes de entrar naquele lugar de novo. Então os dois se xingavam, se sentavam em silêncio emburrado nas ruínas do templo e de vez em quando tinham aquelas brigas não faladas. Se a assassina estava com um humor particularmente ruim, Rowan a obrigava a cortar madeira, lenha após lenha, até que mal conseguisse erguer o machado e estivesse com as mãos cheias de bolhas. Se era para ficar revoltada com a droga do mundo todo, dissera Rowan, se era para desperdiçar o tempo dele ao não se transformar, então podia muito bem ser útil de alguma forma. Toda aquela espera, por ela, pela mudança de forma que a fizera estremecer somente ao pensar. Foi no 8º dia depois da sua chegada, depois de esfregar panelas e frigideiras até que as costas latejassem, que Selena parou no meio da caminhada de subida ao cume agora familiar. Tenho um pedido. Jamais falava com Rowan, a não ser que precisasse, e na maioria das vezes para xingá-lo. E agora Selena dizia: quero ver você mudar de forma. Um piscar, aqueles olhos verdes inexpressivos. Não tenho o privilégio de dar ordens. Mostre como faz. As lembranças de Selena dos féricos em Terrassen eram confusas.
como se alguém tivesse passado óleo sobre elas. Não conseguia se lembrar de ver um deles mudar de forma, para onde iam as roupas ou o quão rápido tinha sido. Rowan a encarou, parecendo dizer: apenas dessa vez, então. Um clarão tênue, um lampejo de cor e um falcão estava batendo as asas no ar, seguindo para o galho mais próximo. Empoleirou-se, emitindo um estalo com o bico. Selena verificou a terra coberta de musgo. Não havia sinal das roupas, das armas. Levara pouco mais que alguns segundos. Rowan deu um grito de guerra, então se lançou em um rasante, as garras na direção dos olhos da jovem. Ela se escondeu atrás das árvores no momento em que outro clarão e um estremecimento de cor surgiram. Então ele estava vestido e armado e rosnando para ela. Sua vez. A assassina não daria a ele a satisfação de vê-la tremendo. Era incrível, incrível ver a mudança. Para onde vão suas roupas? Entre mundos, algum lugar, não me importo. Aqueles olhos mortos e sem alegria. Selena tinha a sensação de que estava com aquela mesma aparência ultimamente. Sabia que tivera aquela aparência na noite em que Shaul a surpreendeu estripando Archer no túnel. O que deixara Rowan tão desalmado? Ele exibiu os dentes, mas a assassina não abaixou o rosto. Estivera observando os guerreiros semiféricos do sexo masculino na fortaleza, como grunhiam e mostravam os dentes por qualquer coisa. Não era um povo etéreo e tranquilo que as lendas pintavam, dos quais Selena se lembrava vagamente de Terrace. Não andavam de mãos dadas dançando ao redor do mastro do solstício, com flores nos cabelos. Eram predadores, todos eles. Algumas das fêmeas dominantes eram tão agressivas quanto inclinadas a grunhir quando desafiadas ou irritadas ou até mesmo famintas. Ela imaginou que poderia se encaixar bem caso se incomodasse em tentar. Ainda encarando Rowan, Selena acalmou a respiração. Visualizou dedos fantasmas se enterrando para dentro, puxando para fora a forma férica. Imaginou uma descarga de cor e de luz. A assassina se impulsionou contra a carne mortal, mas nada. Às vezes me pergunto se isso não é uma punição para você, disse ela com os dentes trincados. Mas o que poderia ter feito para irritar Sua Majestade imortal? Não use esse tom de voz ao falar dela. Ah, posso usar o tom que quiser. E você pode me provocar e grunhir e me fazer cortar lenha o dia todo? Mas se não arrancar minha língua, não pode... Mais rápido que um relâmpago, a mão do guerreiro disparou, e Selena arquejou, caindo para a frente quando ele lhe agarrou a língua entre os dedos. A assassina mordeu com força, mas Rowan não soltou. Diga isso de novo, murmurou ele. Selena engasgou enquanto Rowan continuava beliscando sua língua. Então ela levou a mão para as adagas do príncipe ao mesmo tempo que impulsionou o joelho entre suas pernas. Mas ele atirou o próprio corpo contra o de Selena, uma parede de músculos fortes e várias centenas de anos de treinamento letal, prendendo-a contra uma árvore. A assassina era uma piada em comparação com aquilo. Uma piada. E a língua dela? Rowan soltou a língua, e ela tentou tomar fôlego. Quando o xingamento, uma palavra imunda e horrorosa, cuspindo aos pés do príncipe. Então Rowan a mordeu. Selena gritou ao sentir aqueles caninos perfurarem o local entre o pescoço e o ombro. Um ato primitivo de agressão. A mordida foi tão forte e territorial que ficou espantada demais para se mover. Rowan a mantinha presa contra a árvore e mordia com mais força, os caninos se enterrando fundo, o sangue dela escorrendo pela camisa. Presa como uma fraca, mas era aquilo que havia se tornado, não era? Inútil, patética. A jovem grunhiu, parecendo um ser mais animal que racional, e empurrou. Rowan cambaleou um passo para trás, rasgando a pele de Selena com os dentes ao ser golpeado no peito.
Ela não sentiu a dor, não se importava com o sangue ou com o clarão de luz. Não, queria arrancar a garganta dele, arrancá-la com os caninos longos que exibiu depois que terminou de se transformar e rugiu. Capítulo 21. Rowan sorriu. Aí está. Sangue. O sangue dela estava nos dentes, na boca e no queixo do guerreiro, e aqueles olhos mortos brilhavam a cuspir o sangue na terra. Ela devia ter o gosto de esgoto para ele. Um grito estridente ecoava nos ouvidos de Selena conforme atacou Rowan. Atacou, então parou ao observar o mundo com clareza surpreendente. Cheirou, provou e inspirou como o mais refinado dos vinhos. Pelos deuses, aquele lugar, aquele reino tinha um cheiro divino, tinha cheiro de... Selena tinha se transformado. Arquejava, embora os pulmões lhe dissessem que não estava mais sem fôlego e não precisava de tanto ar naquele corpo. Havia um comichão no pescoço. A pele começou a se curar devagar. Ela se curava mais rápido naquela forma por causa da magia. Respire, respire. Mas ali estava, subindo, o fogo selvagem estalando nas veias, nas pontas dos dedos. A floresta ao redor com tanto combustível e então... Selena o empurrou de volta, observou o medo e a usou como um arete dentro de si mesma. Contra o poder, afastando-o para dentro, para dentro. Rowan se aproximou. Deixe sair. Não lute contra ele. Havia uma pulsação contra ela, beliscando-a, com cheiro de neve e espinho. O poder de Rowan provocava o dela, não como o seu fogo, mas na forma de gelo e vento. Uma corrente gélida em direção ao cotovelo de Selena a fez cair contra a árvore de novo. A magia mordiscava sua bochecha agora, magia atacando-a. O fogo selvagem explodiu em uma parede de chamas azuis, disparando para Rowan, envolvendo as árvores, o mundo, Selena até que sumiu. Foi sugado para o nada, junto ao ar que ela respirava. A jovem caiu de joelhos, enquanto segurava o pescoço como se pudesse abrir com as garras uma passagem de ar. As botas de Rowan apareceram no campo de visão. Ele sugara o ar, sufocara o fogo dela. Tanto poder, tanto controle. Maeve não tinha dado a Selena um instrutor com habilidades semelhantes. Em vez disso, enviara alguém com um poder capaz de apagar o fogo, alguém que não se importaria em fazer aquilo, caso ela se tornasse uma ameaça. O ar desceu pela garganta em uma lufada. Selena o observou em goladas generosas, mal registrando a dor ao mudar de volta para a forma mortal. O mundo ficando silencioso e entediante de novo. Seu amante sabe o que é? Uma pergunta fria. Selena ergueu o rosto, sem se importar como Rowan havia descoberto. Ele sabe de tudo. Não era totalmente verdade. Os olhos do guerreiro brilhavam. Com qual emoção, Selena não sabia dizer. Não vou mordê-la de novo, disse ele, fazendo-a questionar que gosto tinha sentido no sangue dela. Ela grunhiu, mas o som foi abafado, sem as presas. Mesmo que seja o único modo de me fazer mudar de forma? Rowan caminhou colina acima até o cume. Não se deve morder as mulheres de outros homens. Selena ouviu mais do que sentiu. Algo morrer na voz dela ao dizer: não estamos juntos. Não mais. Eu o deixei antes de vir para cá. O guerreiro olhou por cima do ombro. Por quê? Inexpressivo, entediado, mas ainda assim um pouco curioso. O que importava se ele soubesse? Selena fechou a mão em punho no colo, os nós dos dedos esbranquiçados. Sempre que olhava para o anel, sempre que o esfregava, o via reluzir. Aquilo a perfurava. Devia tirar aquela porcaria, mas sabia que não tiraria, mesmo se apenas porque aquela angústia quase constante parecia merecida. Porque ele está mais seguro se sentir tanta repulsa por mim quanto você.
Pelo menos, já aprendeu uma lição. Quando Selena inclinou a cabeça, Rowan falou: As pessoas que ama são apenas armas que serão usadas contra você. Selena não queria se lembrar de como Nehemia tinha se usado contra ela para obrigá-la a agir. Queria fingir que não começava a esquecer da aparência da amiga. Mude de novo, ordenou Rowan, apontando o queixo para ela. Dessa vez tente fazer. Selena estava se esquecendo da aparência de Nehemia, a cor dos olhos, a curva dos lábios, o cheiro da princesa, sua risada. O rugido na cabeça da assassina ficou mudo, silenciado por aquele vazio familiar. Não deixe essa luz se apagar. No entanto, Selena não sabia como o impedir. A única pessoa para quem poderia ter contado, que poderia ter entendido, estava enterrada em um túmulo sem adornos, tão longe do solo aquecido pelo sol que tanto amara. Rowan a pegou pelos ombros. Está me ouvindo? A jovem olhou entediada, embora os dedos de Rowan se enterrassem na pele dela. Por que não me morde de novo? Porque não dou a você a chicotada que merece. Ela pareceu tão determinada a fazer aquilo que Selena piscou. Se algum dia me açoitar, vou esfolar você vivo. Rowan a soltou e saiu andando pela clareira, um predador avaliando a presa. Se não mudar de forma de novo, fará turnos dobrados na cozinha durante a próxima semana. Tudo bem. Pelo menos aquele trabalho tinha resultados mesuráveis. Pelo menos na cozinha sabia a diferença entre as coisas e o que estava fazendo. Mas aquela promessa que fizera, o acordo que fechara com Maeve, tinha sido uma tola. Rowan parou de andar. Você é inútil. Diga algo que não sei. Ele continuou. Provavelmente teria sido mais útil para o mundo se tivesse morrido de verdade há 10 anos. Selena apenas o encarou, dizendo: Vou embora. Rowan não a impediu de voltar para a fortaleza e fazer as malas. Só precisou de 1 minuto, pois sequer havia esvaziado a sacola e não tinha mais armas. Selena imaginou que poderia ter virado a fortaleza de ponta cabeça até descobrir onde Rowan escondera suas armas. Ou as roubado dos semiféricos, mas as duas coisas levariam tempo e chamariam mais atenção do que desejava. Não queria falar com ninguém quando fosse embora. Selena encontraria outra forma de aprender sobre as chaves de Wyrd e destruir o rei de Adarlan e libertar Elwë. Se continuasse daquela forma, não lhe restaria mais nada no corpo com que lutar. Tinha memorizado as trilhas que eles haviam tomado no caminho, mas, ao entrar nas encostas cobertas de árvores, se fiou mais na posição do sol coberto pelas nuvens para navegar. Faria a viagem de volta, encontraria comida pelo caminho e pensaria em alguma outra coisa. Aquela tinha sido uma tarefa tola desde o início. Pelo menos não tinha se atrasado tanto, porém agora talvez precisasse se apressar mais para descobrir as respostas de que precisava e... É isso que você faz? Foge quando as coisas ficam difíceis? Rowan estava de pé entre 2 árvores, diretamente na frente de Selena, tendo sem dúvida voado até ali. Ela passou direto, as pernas queimando devido à caminhada montanha abaixo. Está livre da obrigação de me treinar, então não tenho mais nada a dizer a você, assim como você não tem mais nada a dizer a mim. Faça um favor a nós dois e vá para o inferno. Um grunhido. Já precisou lutar por qualquer coisa na vida? Selena soltou uma gargalhada baixa e amarga, então caminhou mais rápido, seguindo para o oeste, importando-se mais em se afastar dele do que com a direção. Mas Rowan acompanhou com facilidade as pernas longas e muito musculosas, devorando o chão coberto de musgo. Está provando que estou certo a cada passo que dá. Não me importo. Não sei o que quer de Maeve, que respostas está procurando, mas você não sabe o que quero dela? Foi mais um grito que uma pergunta. Que tal salvar o mundo do rei de Adarlan? Por que se incomodar? Talvez não valha a pena salvar o mundo. Selena sabia que Rowan falava sério.
Aqueles olhos sem vida diziam muito. Porque fiz uma promessa à minha amiga que libertaria seu reino. Ela empurrou a palma da mão cheia de cicatrizes contra o rosto do guerreiro. Fiz uma promessa inquebrável, e você e Maeve? Todos vocês, desgraçados, estão atrapalhando. Ela continuou colina abaixo. Rowan a seguiu. E quanto a seu povo? E quanto a seu reino? Estão melhores sem mim, como você disse. A tatuagem se moveu conforme ele grunhiu. Então salvaria outra terra, mas não a sua? Por que sua amiga não pode salvar o próprio reino? Porque ela está morta! Selena gritou a última palavra tão alto que queimou na garganta dela. Porque está morta e eu fiquei com minha vida inútil. Rowan apenas a encarou, imóvel como um animal. Quando ela saiu andando, o guerreiro não a seguiu. Selena perdeu a noção de quando tinha caminhado e em que direção viajara. Não se importava muito. Não dissera as palavras, ela está morta desde o dia seguinte a Nehemia ser tirada dela. Mas Nehemia estava morta e Selena sentia a falta da princesa. A noite desceu mais cedo devido à cobertura de nuvens. A temperatura desabou conforme trovões ecoavam ao longe. A assassina fez armas enquanto seguia, encontrando uma pedra afiada para entalhar galhos em lanças rudimentares. Usou a mais longa como cajado e, embora fosse pouco mais que estacas, Selena disse a si mesma que as duas mais curtas eram adagas. Melhor que nada. Cada passo era mais pesado que o anterior e ela teve senso de autopreservação suficiente para começar a procurar um lugar para passar a noite. Estava quase escuro quando encontrou um local decente, uma caverna pequena na lateral de uma rocha de granito. Agilmente reuniu lenho suficiente para fazer uma fogueira. A ironia desse ato não passou despercebida. Se tivesse algum controle sobre a própria magia, Selena abafou o pensamento antes de completá-lo. Não fazia uma fogueira havia anos, então precisou de algumas tentativas, mas deu certo. Exatamente no momento em que um trovão estalou acima da pequena caverna e os céus se abriram. Selena estava com fome e, ainda bem, encontrara algumas maçãs no fundo da sacola, junto ao teiga velho de Varese, que ainda estava comestível, mas difícil de mastigar. Depois de comer o máximo que aguentou, fechou o manto sobre si e se aninhou na lateral da caverna. Não deixou de reparar nos pequenos olhos brilhantes que se reuniam, olhando pelos arbustos ou por cima de pedras ou de trás de árvores. Nenhum deles a havia incomodado desde aquela primeira noite e não se aproximaram. Os instintos de Selena, aguçados como estavam naquelas últimas semanas, não levantaram qualquer alarme também. Então ela não afastou as criaturas nem realmente se importou muito com elas. Com a fogueira e a chuva estrondosa, estava quase aconchegante. Não como quarto gélido. Embora tivesse exausta, sentiu a mente um pouco mais clara, quase como se fosse ela mesma novamente, com as armas improvisadas. Selena fizera uma escolha inteligente ao partir. Faça o que precisa ser feito, dissera Helena. Bem, precisava partir antes que Rowan a despedaçasse tanto que jamais teria a chance de se remendar outra vez. No dia seguinte, a jovem começaria de novo. Vira o que parecera uma estrada abandonada, aos pedaços, que poderia seguir montanha abaixo. Contanto que continuasse na direção das planícies, poderia encontrar o caminho de volta à encosta, e pensaria em um novo plano conforme seguisse. Fora bom ter partido. A exaustão a tomou tão completamente que ela caiu no sono no momento depois de se deitar ao lado do fogo. Uma das mãos segurando a lança, Selena provavelmente teria cochilado até o amanhecer caso um silêncio súbito não a tivesse acordado.